gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todos que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. A gente vai falar aqui sobre os ataques que os Yanomamis estão sofrendo no norte do país e também sobre os conflitos que estão envolvendo Israel e Palestina. Aqui no Brasil, há 10 dias, ataques armados de garimpeiros contra indígenas têm ocorrido de forma sistemática contra a aldeia Palimiú, na região do Urariquera, no interior da terra indígena Yanomami. A Utucara Associação Yanomami informou que 2 crianças morreram afogadas depois de se perderem durante a fuga do primeiro dia dessa recente sequência de ataques. E na Palestina, a população civil continua sofrendo ataques de Israel. De acordo com o levantamento da ONU, 132 prédios foram destruídos e 316 danificados na faixa de Gaza, incluindo 6 hospitais e 9 centros de saúde e também a usina de dessalinização, dificultando o acesso à água potável para cerca de 250 mil pessoas. Bom, nós temos aí 52 mil palestinos já se deslocando em 9 dias de ataques, de acordo com a ONU. E o que esses dois conflitos têm em comum? A gente vai falar sobre isso com o nosso colunista Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental e vice-coordenador do Laboratório de Geografia Política da USP. A gente lembrou do Wagner quando uma internauta, a Maria Sá Xavier, fez o seguinte comentário ontem após nós entrevistarmos uma moradora da Cisjordânia. Ela disse: infelizmente, a geografia ensinada nas escolas é muito ruim. Essa é a guerra de disputa territorial. Façam uma reportagem sobre isso, esclarecendo. Há geógrafos que trabalham com o tema na USP. Pois é, e esse geógrafo aqui é o Wagner Ribeiro. Wagner, bom dia, prazer em recebê-lo hoje também. Bom dia, Marilu. Saudações especiais ao ouvinte e dizer que temos sim, ela tem razão, se trata de uma questão territorial, de luta por soberania, né? E que nesse aspecto há uma semelhança direta com o caso Yanomami também, né? Na verdade, nós temos nas duas situações como a extrema-direita coordena, lidera, digamos assim, e age em relação à alteridade, em relação ao direito de ser outro, em relação ao não reconhecimento da possibilidade de que um grupo social possa ter a sua singularidade como manifestação, como expressão de vida. No caso dos Yanomamis, né, nós assistimos aí literalmente um massacre, infelizmente, uma ação que pode ser classificada quase como um genocídio e etnocídio, enfim, a tentativa de extinguir mesmo um grupo social. Isso é muito sério e não é muito diferente com a situação da Palestina, infelizmente, já que nós sabemos que desde 1947, com a resolução da ONU, que, enfim, entre outras questões, reconhece os dois estados, não é? E for preciso depois muita negociação, infelizmente muitos conflitos também, e lá nos acordos de Oslo, no começo dos anos 90, o pessoal deve lembrar, naquele momento foi reconhecido sim a Cisjordânia, foi reconhecida a faixa de Gaza como território palestino. Porém, o governo, logo depois, né, o Isaac Rabin foi assassinado em 95, aí o Netanyahu, que é o atual, inclusive, primeiro-ministro israelense, ele assume o poder logo depois e passa a desenvolver uma série de ações que levam ao conflito, porque ele ocupa territorialmente com colônias judaicas em território palestino, levando aí ao relato ontem maravilhoso, eu diria, ao mesmo tempo dramático, né? Queria cumprimentar a Marilu pela brilhante entrevista. Eu tenho dito a ela que essas entrevistas a gente vai usar tudo para dar aula depois, porque são realmente relatos vivos, e muito intensos, que geram muita emoção, mas também trazem muita informação histórica. Então, é esse cenário todo que a gente tem que ter clareza. Nós estamos, na verdade, lidando com a autonomia de nações, nações indígenas, no caso do brasileiro, de um povo, como é o caso do povo palestino, e as duas são afrontadas com ações militares consentidas ou não, às vezes com a ação do Estado, como é o caso de Israel, outras vezes com as vistas grossas do Estado que permite esse tipo de ação que a Marilu relatava há pouco nas terras Yanomamis, que são reconhecidas pelo governo brasileiro, está na Constituição brasileira também. Então, nas duas situações, nós temos sim uma luta territorial. A ouvinte está de parabéns, ela está precisa, né? Há uma disputa por território, sim, e o território que, no caso do Brasil,
é reconhecido pela Constituição, e no caso da Palestina, que é reconhecido pela comunidade internacional, né? A própria ONU reconheceu lá em 47 a necessidade de efetivarmos dois territórios lá. Isso foi parcialmente conquistado em 93, mas depois, com a chegada da extrema-direita ao poder em Israel, nós temos aí uma série de conflitos. Ou seja, para a extrema-direita, né, não se reconhece o direito à alteridade, o direito a ser outro, o que é muito grave, muito sério em pleno século XXI. E é lamentável, especialmente no caso de Israel, Marilu, porque nós temos aí um país com uma enorme capacidade tecnológica, não apenas por um sistema de segurança, onde por razões óbvias eles desenvolveram muito, mas também em programas de computação. Eu queria lembrar que a parte importante dos programas de sistemas da USP são oriundos de acordo com Israel. Israel domina tecnologias importantes de agricultura em áreas áridas. Enfim, o país poderia ter outro tipo de inserção, né? Conseguir um nível de vacinação extraordinário e importante, e ao mesmo tempo, por razões de ordem política interna, acho que ficou muito claro ontem com o depoimento da moradora de lá, realmente projeta ação, projeta poder dessa forma, infelizmente, rompendo aí, né, algum tipo de coordenação que levaria à paz. Nós sabemos também que existem questões seríssimas que envolvem o conflito com a Palestina. O status de Jerusalém não está resolvido ainda, né? Jerusalém foi definida como uma cidade internacional com gestão das Nações Unidas. Nem Israel nem a Palestina aceitam essa situação. Nós temos 3 milhões na época de refugiados palestinos, que agora ganharam mais 50 mil, pela informação que a Marilu apresenta. Não tem destino adequado também, eles acabaram indo para vários países ali do Oriente Médio. E há uma questão também muito importante, que é a questão da água, né? Eu gostaria de ressaltar a tese de doutorado defendida pelo Gilberto Rodrigues, que eu tive o prazer de orientar. É de 2010, é um trabalho muito interessante, porque ele mostrava já naquele momento ações geopolíticas do Estado de Israel, especialmente do Exército, que destruíam toda e qualquer infraestrutura de captação de água em território palestino, que, aliás, uma fala que foi corroborada pelo depoimento brilhante de ontem. Então, eu diria que a questão ambiental também está presente no conflito árabe-israelense, assim como está presente também na questão Yanomami. Nós sabemos que a preservação das terras Yanomamis, elas se dão basicamente pelo conhecimento associado que esses povos têm na manipulação da floresta, mantendo-a em pé e mantendo também os serviços ambientais que a gente tem, imagino eu, já insistido bastante em apresentar. Todas as vantagens, né, que a manutenção da floresta em pé traz, não só para eles, mas também para o Brasil e para o mundo. Exato. E você falando, né, da extrema-direita no poder, tanto aqui no Brasil quanto em Israel, Jair Bolsonaro aqui, Benjamin Netanyahu em Israel, e o discurso falando um pouquinho mais agora sobre os Yanomami, Wagner, em relação ao Bolsonaro, os discursos pró-garimpo, né, que ele fez e continua fazendo, está acirrando cada vez mais os conflitos e realmente potencializando esses ataques. Então, tem interesses econômicos aí também por trás, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. Infelizmente, os militares, isso já vem desde longa data, né? Eles não reconhecem a soberania a soberania não é a palavra adequada, de autodeterminação dos povos indígenas, né? Em seus territórios. E não reconhecem porque eles imaginam que isso pode virar um enclave que aí sim geraria soberania e uma fragmentação no território brasileiro. Isso não tem procedimento algum, não procede esse tipo de argumento, porque a própria Constituição brasileira estabelece claramente a possibilidade da presença militar da Polícia Federal em caso de necessidade de algum tipo de intervenção, que infelizmente espero que não ocorreu ainda, né? Mas, por exemplo, algum tipo de conflito, né? E nós sabemos que a terra normalmente está na zona de fronteira com a Venezuela, então eles temem muito que, por conta dessa autodeterminação, pudesse vir a se constituir um novo Estado, né? Perdendo parte do território brasileiro. Mas isso não está em questão, nunca esteve em questão. Ao contrário, nós sabemos que a manutenção de uma área transfronteiriça com ocupação, ela é a melhor forma de garantir para os dois lados, ou seja, Venezuela e Brasil, a manutenção do ecossistema como um todo, né? Existem experiências internacionais que mostram isso também, em alguns outros países africanos também, que dividem, partilham, né? Na América Central também a gente tem situações dessa ordem. Uma unidade de conservação, quando está disposta para dois lados, ela acaba protegendo as duas áreas e mantém a presença do Estado nas duas áreas. Um caso muito exemplar também, se me permite citar a mais, é a situação de Foz do Iguaçu, com uma área preservada no território brasileiro, também no território argentino, e está tudo bem, né? Se utiliza com turismo, etc., as coisas andam. Ocorre que, sobre as terras
indígenas, inclusive no caso de Yanomami, nós temos também recursos naturais fundamentais, e aí sim você tem total razão. De fato, há aí um interesse para a exploração mineral. E é evidente que a exploração mineral ela é absolutamente devastadora do ambiente, ela implica necessariamente em retirada da floresta, portanto, ela implicaria diretamente na organização do modo de vida Yanomami. E aí nós temos que ponderar que a Constituição brasileira reconhece e garante a eles manter seu modo de vida. Então, acabar com esse território, na verdade, é acabar com o povo Yanomami. Agora, falando em interesses econômicos lá de Israel, e a gente vai colocar aqui Estados Unidos também nessa conversa, né? A gente viu que o jornal americano, The Washington Post, publicou ontem uma reportagem afirmando que o governo americano aprovou, em 5 de maio, um contrato de venda de armas para Israel no valor de 735 milhões de dólares, principalmente bombas teleguiadas, né? Enfim, isso também deixa a situação do Joe Biden também um pouquinho complicada, né? Para dizer o mínimo, não é isso, Wagner? Veja, Marilu, é curioso nós lembrarmos, né, que o Acordo de Oslo, embora foi renegociado pela Noruega, foi capitalizado, digamos assim, né, por o presidente, depois do Reagan foi o Clinton, Bill Clinton, né, que é democrata. Depois nós tivemos aí de novo um período com os republicanos, depois tivemos o Obama. O Obama já não foi tão assim, não avançou tanto nas negociações. Havia uma expectativa que com a volta dos democratas agora, ou seja, com o Biden, teríamos uma sinalização diferente para a situação de Israel, mas lamentavelmente ele declarou recentemente que Israel não está nas suas prioridades geopolíticas e, portanto, aí aparece a explicação, né? Não está em prioridade porque ainda é um grande mercado para a venda de armas. Nós sabemos que o complexo industrial militar presente nos Estados Unidos da América, na região da Califórnia, ele é extremamente poderoso, ele tem de fato implicações para além do território estadunidense, e é evidente que acabar com o conflito significaria perder uma fonte de venda de armas, né? Então, esperamos que ele mude de posição após essa situação dramática que nós estamos assistindo agora, né? Quer dizer, massacre de civis, enfim, o relato de ontem, crianças sendo afetadas diretamente, gente que não tem nada a ver com o conflito sendo morta, né? E isso eu espero que sensibilize o governo estadunidense. Mas, como eu já disse em outros momentos aqui também, os Estados Unidos da América tem muito pragmatismo também, né? Seus interesses estão sempre predominando, e se houver digamos, a dimensão econômica chegando a quase $1 bilhão no momento que a economia mundial está em retração, eu acredito que ele vai protelar um pouco mais para ter uma ação mais concreta, sinalizando aí a necessidade de que Israel cumpra com as determinações das Nações Unidas, né? Isso é muito interessante, quer dizer, tem uma decisão de 47, nós estamos falando aí de 60 anos, e as discussões não avançam, né? Mais de 60 anos, na verdade, e Israel não cumpre aquilo que foi determinado pelas Nações Unidas, né? É verdade também que há radicalismo por conta dos palestinos, mas isso tem que ser ponderado à luz dos argumentos apresentados ontem pela moradora, né? É evidente que quando você tem sua casa atacada, ameaçada, a integridade de seus familiares ameaçada, há uma natural reação. Essa reação, às vezes, ela vem de maneira desmedida e, muitas vezes, acirrando o conflito. Então, é preciso, sim, um intermediário, alguém que tenha uma capacidade de interlocução tanto com a Palestina quanto com Israel, e, a partir daí, buscarmos um novo acordo de Oslo, né? Seria importante termos aí um novo intermediador. As Nações Unidas hoje não tem essa capacidade, infelizmente, o Antônio Guterres não tem uma presença importante na região. A União Europeia poderia vir a ter, mas nós sabemos que França e Inglaterra tiveram um papel muito importante na desestabilização da região, estimular a migração de comunidade judaica logo no meados do século passado. Então, de fato, falta uma liderança hoje que pudesse fazer esse papel de intermediação e, a partir daí, construir a paz numa região muito importante e estratégica para o mundo. Exato, vidas indígenas importam, vidas palestinas importam, assim como as vidas negras importam, enfim, a gente precisa dessa solidariedade, né, Wagner? E está crescendo também no mundo o apoio aos palestinos, né? A gente está vendo já abaixo-assinado em relação a essa questão. Você acredita que a comunidade, a população mundial, né? Não digo nem as autoridades, mas assim, os povos, eles cada vez mais estão aprendendo a entender o que acontece na Palestina e estão começando também a dar apoio. Essa solidariedade é muito importante, né, Wagner?
Não há dúvida, Marilu. Veja, nós temos aí hoje um mecanismo de pressão internacional, que são as redes sociais, né? Elas são usadas de diversas formas, mas também podem ser usadas para mobilização mundial. E é importante lembrar que há pouco mais de um mês também, a comunidade internacional encaminhou um documento para o Joe Biden pedindo que ele se posicionasse, que ele tivesse ações mais consequentes, eu diria, em relação a Israel. E, lamentavelmente, esse não foi suficiente ainda para sensibilizá-lo. Eu espero que com esses eventos lamentáveis das últimas semanas, ele possa rever sua situação, rever sua posição, na verdade, porque nós sabemos que os Estados Unidos da América tem um papel de muito peso, de muita importância nessa discussão, até porque durante muito tempo apoiou o Estado de Israel, que era considerado ali uma área de apoio militar para uma eventual contenção da expansão da União Soviética durante a Guerra Fria. Então, nós estamos num outro momento, né? Há quem diga que a nova Guerra Fria seria com a China, né? A China está bem longe do Estado de Israel, portanto, ali tinha uma razão também importante, que era controlar o mar Mediterrâneo, enfim, tudo isso hoje está mudado, já que nós temos um novo arranjo geopolítico internacional, e espero que com isso o Biden se sensibilize. Eu não vejo outro país hoje que não os Estados Unidos da América que com papel de liderança para poder intervir e ter algum tipo de diálogo, né? Na verdade, promover um diálogo que caminhe para a paz, que caminhe para apaziguar os ânimos. Mas, infelizmente, a extrema-direita em Israel ela tem atuado dessa forma, está estimulando a ocupação de terras, de território palestino com as famosas colônias, né, que são aí realmente uma invasão, né, preciso deixar isso claro, construir um muro, né, que também, de alguma maneira, não ficou muito claro, né, o traçado desse muro. O próprio Gilberto Rodrigues, na tese que eu comentei há pouco, mostra que parte desse muro, ele de alguma maneira ele acabou desviando para incorporar nascentes, áreas de rio, enfim, é um trabalho muito interessante, eu recomendo se alguém quiser ler depois, está no banco de teses da USP. Enfim, então tem uma série de questões que precisariam ser analisadas com mais calma, né? Tudo isso tem que ser colocado em torno de uma mesa e levar à negociação, levar à discussão. Senão nós teremos, infelizmente, por algum tempo ainda, conflitos e mortes como essas que foram verificadas recentemente. Exato. Bom, a gente no Jornal Brasil Atual de hoje ainda, Wagner, fique ligado aí que a gente vai ter mais informações sobre a Palestina. Vamos tentar novamente fazer um esforço aqui, toda a equipe técnica empenhadíssima para a gente manter contato com as pessoas lá da Palestina. E se tudo der certo, teremos mais entrevistas aqui no Jornal Brasil Atual sobre a situação de momento lá na Palestina. Tá bom, Wagner? Eu que agradeço. Você sabe que antes de ser colaborador, sou um ouvinte assíduo do programa da rádio, especialmente, e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de alguma maneira contribuir para o jornal. Parabéns. Obrigada. Sabemos que você é colunista e ouvinte há muito tempo. Wagner, muitíssimo obrigada, viu, por toda essa sua análise, esse paralelo aí que você fez, incrível, né, entre os índios Yanomami e os palestinos, o que tem a ver. A gente vai novamente recortar a sua entrevista, a Karen vai recortar e vai deixar lá no YouTube, no setor de vídeos, para quem perdeu um pedacinho aí puder também acompanhar a íntegra. Muito obrigada, viu, Wagner? Um beijo para você. Até a próxima. Até a próxima. A gente falou aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental e vice-coordenador do Laboratório de Geografia Política da USP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.